Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho. Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Mas você tem que contextualizar tudo, senão não podemos, não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática, é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem o resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo da opinião? Ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É uma pergunta direta. Dá para fazer melhor? Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhamos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. 24, o que 25. é que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a sua autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Sobre claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Olha aí, ó. O repórter mostrou uma coragem ali, né, Marcos André? Ele falou, o repórter mostrou que não consegue fazer uma pergunta direito, pô. O repórter mostrou despreparo. Ele tá certo, Abel. Cara, a pergunta não é um debate, é um coletivo, isso não é um debate. A pergunta tinha que ser o seguinte, Abel, você ganhou o Campeonato Brasileiro em 2023 e depois disso só ganhou o título paulista. É verdade que chegou em finais e tudo, mas não ganhou. O Palmeiras, com o maior investimento ao lado do Flamengo, né? Não deveria jogar mais do que está jogando? Afinal, hoje é o 4º jogo sem vitória e uma atuação me parece muito fraca. Essa é a pergunta. Cara, a pergunta não pode levar mais do que 20, 30 segundos no máximo. Virou um debate. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que isso não é postura de ir para a coletiva. Acho errado. Acho que o Abel está certo quando ele fala, você quer debater, você quer... ele fala alguma coisa assim, é uma pergunta, é uma análise, sei lá, alguma coisa assim, porque parece um comentário. Eu acho que o Abel Ferreira foi bem aí. Eu estou com ele nessa. E ele respondeu, sim, no final ele respondeu, tem que jogar mais. Então acho que o Abel está correto. Não tinha visto aí, vi agora, não sei quem é o repórter. Eu sei que, cara, não é um debate. Coletivo não é um debate. Coletivo você faz da mesma forma que eu discordo quando ele ou qualquer outro profissional devolve a pergunta com outra pergunta. E outro dia isso aconteceu. E aí o repórter foi lá em Salvador, se não me engano, né? Eu até perguntei o nome, não sabia, até agora estou sem saber o nome do rapaz. Aquele foi bem. Ele falou, não, a minha opinião não interessa. Eu estou aqui para te fazer pergunta. Eu não sou comentarista, eu sou repórter. Perfeito. A função de quem está na coletiva, até o comentarista que vai para a coletiva, por exemplo, eu vou às vezes à coletiva, eu vou lá e faço uma pergunta. Eu não estou para debater com ninguém. Eu posso debater aqui com você, com o Vamp, com o Bruno. A gente pode debater entre nós aqui. É um programa de debate, que cabe um debate. Na coletiva não cabe debate. Parta do entrevistador ou do entrevistado. O entrevistado responde a pergunta que é feita pelo entrevistador. E o entrevistador não tem que fazer essa introdução de essa coisa de 3 perguntas. É uma pergunta, cara. É uma pergunta. Isso aí é uma jabuticaba, só tem no Brasil essa loucura. Você vê em outros lugares, o repórter pergunta, o outro responde e acabou. E essa conduta dos repórteres, dos perguntadores, que às vezes nem são repórteres, são influencers e outras coisas, é que geram também espaço para esse tipo de reação quando o entrevistado fala, mas você acha o quê? Não, isso não é um debate. Não é um debate, a pergunta tem que ser direta. Na linha do que eu falei, é o que eu penso. Eu entendi o que ele quis dizer, mas a forma está toda errada, totalmente errada. E aí o Abel está certo. Eu me lembro de uma vez que o Jorge Jesus chegou e eu vi uma pergunta longa dessa, primeira ou segunda coletiva dele nos tempos do Flamengo, e ele falou, isto é uma pergunta ou uma entrevista, tipo, essa é a sua vida, né? Ele mandou essa. Eu falei, porra, é uma pergunta, cara. Cara, eu vou te falar, eu nunca vou ser, não pretendo ser, jamais serei. Se eu fosse chefe de assessoria de imprensa de um clube, de CBF, eu ia falar assim, ó, pergunta, vou botar um cronômetro aqui, 20 segundos. Tá bom, 30, vai ser legal, 30 segundos, corta o microfone. Não dá. Tem colega que pega, e influenciador, jornalista, que põe um celular do lado aqui
e grava a própria pergunta e coloca na rede social. A minha pergunta para o técnico na coletiva do time e tal. Amigo, a sua pergunta não importa, você não é personagem de porcaria nenhuma, você só está ali para perguntar. O personagem é o entrevistado. Nenhum torcedor, só um torcedor bem louco, ou a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua namorada, está interessado em você fazendo a pergunta. Nós não somos personagens, nós somos não somos personagens da história. O personagem é o jogador, o técnico, o jornalista ele relata o fato, o jornalista faz a pergunta, o narrador. Isso virou uma febre. Uma febre. O cara vai lá, grava a própria pergunta e depois exibe na rede social. Olha, eu fiz uma pergunta. Cara, seu trabalho, bicho. O que tem de mais isso aí? É como se fosse uma coisa, arranquei aspas. Cara, é o seu trabalho. Muita vaidade infantil, muito despreparo, e aí eu estou com o Abel. Não sei quem fez a pergunta, mas acho que o colega podia aproveitar a oportunidade e treinar um pouquinho melhor. A intenção foi ótima. A coragem, como você falou, também é elogiável, porque muitos pipocam para o entrevistado. Não é para o Abel, não, para qualquer entrevistado. Não tem coragem de perguntar. Então isso aí, até concordo com você, Thiago. Mas a maneira como a coisa foi feita, estabelecendo um debate, eu acho totalmente errado. E o Abel, no final, respondeu corretamente. Falou assim, o time tem que jogar mais. Então, o objetivo foi até atingido, arrancou as aspas. Mas essa forma, esse tipo de coisa, eu não acho isso legal, não. Não acho legal, não. Aliás, eu passei por uma situação dessa em 2017, quando eu fiz uma pergunta e o entrevistado, que era um presidente de clube, reagiu mal, se ficou famoso e tal. Fiz a pergunta. Só fiz a pergunta, não respondeu, aí virou uma coisa... Eu acho aquilo péssimo. Não era para ter acontecido, é só responder, mais nada. É só responder. Eu até esperei o Mauro falar, né, para dar minha opinião. Eu discordo, eu achei boa. E eu acho que às vezes quando você constrói ali a pergunta, claro que quando é longa e é desnecessária, é ridículo. Agora, a gente já conhece o Abel. A gente sabe que o Abel Ferreira, ele foge da pergunta. A gente sabe que o Abel Ferreira, ele leva a pergunta para o seu lado. Então eu acho que o papel do repórter, e eu acho que o Mauro entende muito de reportagem, eu também tenho o meu lado, que eu acho que eu entendo também, eu acho que o seu papel ali é você fazer o cara responder. Se a pergunta é longa, mas é pau, como foi essa, eu respeito. Por quê? Porque ele não queria deixar o Abel fugir das formas como ele costuma fugir. Ele deixou bem claro, desde 2024 que o Palmeiras não ganha. Aí o Abel ainda diz, mas como que não ganha? Aí o Abel falou vice, ele ainda disse, tá bom, mas não é título. Ele deixa claro que o Palmeiras não tá jogando bem. Então eu acho que quando... Tem muito repórter, ainda mais na época de rádio, que eles perguntavam muito longo, de forma muito longa, mas sem levar a lugar nenhum. Agora, quando a pergunta é razoavelmente longa, que eu não achei também tão longa, e o cara não responde, e o cara responde, eu acho que você chegou no ponto que você queria. Então, eu gostei muito da pergunta. Eu também não sei quem fez. Se soubesse aqui, eu daria o crédito. E sobre essa situação do Mauro, cara, eu e o Mauro, a gente pensa diferente de muitas coisas, por isso que eu acho legal. De filmar pergunta, eu mesmo filmo. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes a imprensa hoje vai distorcer o que o cara falou, não vai pegar o que foi perguntado, vai pegar só o que interessa pro que eles querem construir de narrativa, é uma opinião que eu tenho, e eu vejo muito isso ser feito na imprensa hoje em dia, vamos construir uma narrativa em cima dessa resposta aqui, não. E eu acho interessante hoje você mostrar a pergunta da pessoa. Eu acho interessante você mostrar, o que o cara respondeu. Ele fugiu do assunto ou não? Essa resposta foi ruim porque a pergunta foi ruim. Então, acho do caramba a gente pensar de forma diferente aqui, mas discordo também nesse aspecto. Porque eu acho que se você hoje quer fazer um tipo de jornalismo que você não concorda com grande parte do jornalismo que acontece, é bom você filmar. É bom você mostrar, eu não estou fazendo parte desses baba-ovo aqui. Eu não estou fazendo parte de construção de narrativa nenhuma. Eu estou fazendo essa pergunta. Thiago. Essa é a minha pergunta. Quem me segue, quem me acompanha, vai saber deixa o que debate, eu perguntei. Tem um microfone aí para te poder debater. Vamos debater o assunto para o programa ficar mais animado. Fecha o microfone, não consigo debater com você. Eu quero debater para ficar mais interessante. Claro que você consegue. É só isso, não fica o monólogo meu, monólogo seu. Cara, eu só acho o seguinte, as pessoas que gravam, não gravam com esse intuito, Thiago. Gravam para se autopromover. É vaidade pessoal. Ou vaidade profissional. O cara grava para ele aparecer. Eu concordo com você. Entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, se você faz uma boa pergunta, você não precisa de nada, cara. As pessoas vão falar, cara, a pergunta do cara foi boa. Quem fez? Foi o fulano de tal.
Pronto. Ele vai ser identificado, vai ser reconhecido. Mas às vezes não, Mauro, porque eu vou dar o meu exemplo. Eu sou um cara que a gente sabe, eu sou detestado por grande parte da imprensa, e eu não ligo pra isso, de verdade. Eu sei que a minha pergunta, ninguém vai falar, ó, quem fez isso? Ó, como é que foi feito? Eu acho que é legal, às vezes, você filmar uma pergunta, porque você mostra assim, ó, eu não faço parte do que está sendo feito aqui, de construção de narrativa, ou de babação de um, de babação de outro. Sua voz está ali, legal, mas a gente assim, a sua voz está ali, você se identifica. Eu vou fazer a pergunta, eu falo, Mauro César da Jovem Pan. O Mauro César é o Tiago Asmar da Jovem Pan. Então, fazer uma pergunta. A pessoa sabe quem está falando. O cara se apresenta, aqui é o João da Silva do canal tal. Beleza, fez a pergunta. Pô, o João da Silva do canal tal mandou ver. E a pergunta, assim, a boa pergunta, na minha opinião, ela é uma pergunta objetiva. Direto. Essa pergunta foi o que a gente falou aqui agora há pouco. O conteúdo, ok, ele foi bem. Mas, cara, faz a pergunta direta e faz uma longa análise. Isso dá ao entrevistado, a chance de dar um somebody love. Mas você concorda que se a pergunta fosse curta, o Abel ia fugir da pergunta? É isso que eu falo. Não, aí no caso, responder. Então, aí você tem que ser bem enfático. Vou te fazer uma pergunta direta e objetiva, eu gostaria de uma resposta direta. Você não ganha um título além de um paulista desde 2023, tendo um dos dois elencos disparadamente mais caros e qualificados da América do Sul. O time não ganha 4 jogos e vem atuando mal. Dá para jogar melhor? E tal, alguma coisa nessa linha. Cara, você faz a pergunta essa em 20, 30 segundos. Quando vira um debate, eu acho um equívoco. E você dá a chance do camarada te dar um somebody love quando você faz a pergunta muito longa. O cara te enrola. E a gente cansa de ver isso. E aí tem uma questão também que é lógico, é muito ruim para o repórter, que o microfone já sai, vai para outro. Mas no caso dele não saiu, ele continuou perguntando. Ele ficou com o microfone. Entendeu? Então, até que ele quisesse uma réplica, dava para fazer uma réplica. Mas, enfim, eu acho que nessa aí, eu acho que ele respondeu corretamente. Primeiro, foi uma longa análise, foi uma pergunta, a pergunta tem que ser direta, é a minha maneira de pensar, porque sempre foi assim, né? Enfim, isso é uma coisa que tem aqui no Brasil. E segundo, ele respondeu no final, admitiu que tem que jogar melhor. Então o objetivo até foi atingido, mas a forma, eu não gosto disso não, cara. Eu acho que tem muita autopromoção, muita gente querendo aparecer, aí o cara vai para a rede social depois, não sei se foi o caso, mas, viu, eu perguntei, eu fiz. Porra, cara, é teu trabalho, bicho. Fez nada mais que a sua obrigação ali, fazer uma pergunta, ficar depois se vangloriando disso. Eu acho que tem muito jornalista, infelizmente, assim, que não tem informação, cara. Os caras não passaram por uma redação, não trabalharam com gente mais velha que transmite experiência, não trabalharam, sabe, trabalharam ali sozinho, muito, sabe, aí não... Cada um faz de um jeito. Eu acho muito pobre isso aí. Aliás, as coletivas de pós-jogo no Brasil, elas são muito fracas. Muito fracas. É lamentável. Né? Entre outras coisas bizarras que acontecem hoje aí nesse tipo de situação, mas, enfim. Mas por isso até também, né? E aí eu já passo pro Vamp também, eu entendo o lado do Mauro. Eu acho que até por isso que coletivo é tão ruim hoje em dia. Porque tem muito baba-ovo. E aí é sempre o baba-ovo que pergunta. A gente vê isso em todos os clubes, seleção, tudo. E não é só isso não, Thiago. Tem uma outra coisa que eu acho que é pior ainda, que é o seguinte, é quando um repórter faz uma pergunta, o entrevistado responde, mas não responde totalmente, o que vem depois tem a chance de insistir na pergunta e muda o rumo da prosa. E faz uma pergunta chapa branca, ou não abre mão da sua pergunta. Por exemplo, eu tenho uma pergunta pronta, mas aí o Bruno fez uma pergunta para o entrevistado melhor que a minha, e o cara não respondeu, o cara enrolou. O que eu tenho que fazer? Sou jornalista, porra! Peraí, minha pergunta não era tão boa, a do Bruno era melhor, o cara não respondeu, eu vou insistir na dele, eu refaço a pergunta dele, vem cá mais. Aliás, quando houve esse episódio comigo em 2017, o Eric Faria tinha feito a pergunta, do Bandeira de Melo, a história do Bandeira de Melo, lá na Argentina. O Eric Faria fez a pergunta e eu fiz a mesma pergunta, tá no vídeo lá. Aí teve uma reação. Qual foi a situação? O presidente do Flamengo, que era o Bandeira de Melo, ficou irritado, aí falou sobre os falsos rubro-negros, que seriam os seus opositores e tal. O Flamengo tinha acabado de ser eliminado pelo São Lourenço, com o maior orçamento de um grupo que tinha São Lourenço, Católica e Atlético Paranaense, além do Flamengo. Aí foi parar na Sul-Americana. Eu perguntei se ia mudar alguma coisa a partir dali, né? Se muda alguma coisa, porque era catastrófica a eliminação ali, um negócio terrível. 2017. E aí ele reagiu de uma forma meio intempestiva, tudo estava nervoso também, faz parte, né? Pelo menos teve coragem de ir ali para tentar responder. Mas eu não gosto daquilo, eu não acho que é o ideal, ficar nesse bate-boca. Você faz a pergunta, responde, acabou, ponto final. Eu fiz a pergunta que o colega tinha feito, ele não respondeu, eu insisti na pergunta. Outros perguntaram no meio do caminho, eu bati na mesma tecla. Foi só isso. Eu acho que isso todo mundo deveria fazer. Esqueça, cara, a sua pergunta.
Se ela não é tão boa quanto a do colega, se a do colega não for respondida, insista na pergunta do colega. Ah, o seu time jogou mal, o cara deu um somebody love e não respondeu. O microfone foi para a mão de outro. Eu ia perguntar outra coisa, mas eu vou insistir. Não, eu queria voltar na pergunta aqui do fulano. Pergunta de novo. A nossa função na coletiva é causar desconforto ao entrevistado e não conforto. Função do jornalista é essa. Agora, se a situação for confortável, o time jogou pra cacete, ganhou bem e tal, aí não tem desconforto, as perguntas vão ser positivas. Mas se jogar mal, a função do repórter é causar o desconforto, ou seja, fazendo perguntas que obriguem no sentido não literal de forçar, mas que façam com que o entrevistado responda aquilo que o alvo do nosso trabalho, que é o torcedor, é o ouvinte, é o telespectador, é o internauta, é o leitor, receba, que é o quê? Como é que ele vai explicar essa atuação? Né? O time jogou mal, como é que ele vai explicar essa derrota? Eu sou o torcedor, isso que eu quero saber. A nossa função é essa, não é ficar passando pano. Cara, o jogo agora, Flamengo e Cruzeiro, na Libertadores, Cruzeiro e Flamengo, teve uma pergunta para o Leonardo Jardim sobre o não aproveitamento de algum jogador. Eu falei, cara, gente que não foi nem relacionada para o jogo, que estava machucado. Meu Deus do céu, acabou o jogo, a pauta é um jogo importante, jogo até bom. Tem outro na quarta-feira seguinte, aí o cara pergunta, assim, é um despreparo, assim... Nossa senhora, mas também você vai ver lá o cara, canal não sei do que. Esse cara já fez uma matéria na vida? Já entrevistou alguém? Sentou numa faculdade para fazer jornalismo? Nada. O que apareceu lá. Uma puta de uma zona, na verdade, isso aí, né? Uma grande bagunça isso aí. Não é coletiva de imprensa, é coletiva de influenciadores, tem alguns jornalistas no meio. E assim, eu não sou contra os influenciadores, não. Mas tem influenciadores e influenciadores. Tem alguns que até são jornalistas e têm um viés jornalístico, sim. Tem vários assim. Mas tem outros que estão ali, cara, que não tem preparo, ou que estão ali para ficar levantando a bola do cara. E aí, ao contrário do que isso que deveria acontecer, ocorre. Tendo pergunta boa, o cara não responde, o seguinte, ao invés de voltar, o que ele faz? Ele joga pro alto, levanta a bola para o cara cortar. Faz uma pergunta mansa para o cara poder sair da pressão ali, do desconforto. Mas a obrigação do jornalista, por exemplo, numa derrota de um time, um político tentando explicar um problema sério que está acontecendo na cidade que ele administra, por exemplo, é causar desconforto. Por que isso aconteceu? Por que o senhor não tomou uma providência antes? Né? O que foi feito para evitar que tal situação se agravasse? Essas são as perguntas corretas. E não falar qual a sua próxima obra, o que o senhor vai inaugurar? A ponte vai ficar pronta ainda dentro do seu mandato? Não é isso que tem que perguntar. Isso num momento de crise, quero dizer. Voltando para a área do futebol, quando um time grande joga mal e perde, é um momento, não de crise extrema, mas ali é um momento crítico. E aí a função do repórter é essa. E o contrário também vale. Se amanhã o Palmeiras pega aqui um jogo contra um adversário importante, dá uma goleada e vence de goleada, joga pra cacete, as perguntas todas serão boas para ser respondidas pelo mesmo treinador. E ele vai merecer esse conforto, porque o time dele foi bem.